Como trabalhar metodologicamente os conteúdos de língua portuguesa para que se atinjam os objetivos propostos para o terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. É sobre isso que eu falo neste vídeo, em que nós seguimos a nossa série de vídeos a respeito dos conceitos bakhtinianos nos parâmetros curriculares nacionais terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, língua portuguesa, publicados no Brasil em 1998. Nós estamos na parte 8 desta sequência de vídeos. Para você que está acompanhando essa sequência de vídeos com a leitura dos PCNs, eu estou na segunda parte do documento, Língua Portuguesa no terceiro e no quarto ciclos, e inicio neste vídeo a seção Tratamento Didático dos Conteúdos. Nesta seção, os PCNs vão dizer o seguinte: a estreita relação entre o que e como ensinar. Determinados objetivos só podem ser conquistados se os conteúdos tiverem tratamento didático específico. Nesta passagem bastante curta dos PCNs, nós temos vários conceitos muito importantes quando nós pensamos em ensino. Na verdade, conceitos fundamentais quando nós pensamos em ensino. Porque nós estamos pensando em conteúdo, em metodologia e em objetivos. Nós estamos pensando em o que ensinar, como ensinar e para que ensinar. O primeiro ponto é o que ensinar. Quais conteúdos eu quero ensinar? Então, você como professor pode ter como conteúdos que você queira ensinar, por exemplo, classe de palavras, análise sintática, a leitura de um determinado gênero discursivo ou a escrita de um determinado gênero discursivo. Todos esses são conteúdos. Uma vez eleitos os conteúdos com os quais se quer trabalhar, eu preciso pensar no como, na metodologia, como eu vou ensinar os conteúdos que eu selecionei para o trabalho escolar. Então, se eu selecionei o conteúdo classe de palavras, agora eu vou pensar como ensinar as classes de palavras, como ensinar a análise sintática, como ensinar a leitura de um determinado gênero discursivo, como ensinar a escrita de um determinado gênero discursivo. Então, aqui nós estamos no campo da metodologia, do modo como eu vou ensinar um determinado conteúdo. E, por fim, nós chegamos no terceiro aspecto dessas relações, que é o para quê. Quais são os meus objetivos? Quais são os meus objetivos quando eu ensino classe de palavras para os meus alunos? Quais são os meus objetivos quando eu ensino para os meus alunos análise sintática? Quais são os meus objetivos quando eu ensino para o meu aluno a leitura de um determinado gênero discursivo? E quais são os meus objetivos quando eu ensino para o meu aluno a escrita de um determinado gênero discursivo? Os meus objetivos, por exemplo, são que esse aluno identifique determinadas classes de palavras, ou eu ensino a escrita de um determinado gênero discursivo para que ele se torne um cidadão participante da vida pública, ou eu ensino a escrita de um gênero discursivo para que ele simplesmente consiga ser bem avaliado em processos seletivos como vestibulares e concursos. Eu tenho que ter clareza do porquê eu ensino algo. Por exemplo, eu posso ensinar determinadas classes de palavras, determinadas funções sintáticas para que isso auxilie na escrita, para que isso leve o meu aluno a uma leitura mais sofisticada. Enfim, então eu tenho os meus objetivos. Então, retomando, nós temos uma linha que é conteúdo, metodologia e objetivos. E é sobre isso que os PCNs falam nesse trecho. Vamos voltar ao trecho. Há uma estreita relação entre o que, o conteúdo, e o como ensinar a metodologia. Determinados objetivos, o porquê, só podem ser conquistados se os conteúdos tiverem tratamento didático específico. Então, eu só chego a determinados objetivos se eu trabalho metodologicamente os conteúdos de um determinado modo. Daí essa sequência tão importante quando nós pensamos em ensino, que é a relação entre o conteúdo,
o tratamento didático que se dá a esse conteúdo e os objetivos que eu tenho ao eleger esse conteúdo e dar determinado tratamento didático a esse conteúdo. Em linha com o que os PCNs já vêm trazendo ao longo de todo o documento, eles vão nos lembrar que quando nós pensamos na linguagem, nós temos por base princípios organizadores que se dão na relação uso, reflexão e uso. Assim, o falante, o escrevente da língua, ele tende a usar a língua, por vezes desenvolver atividades de reflexão e depois voltar a utilizar a língua já com o uso a partir dessa reflexão. Muito paralelamente a esses princípios organizadores, os PCNs vão propor que haja um movimento metodológico no ensino em que o professor parta da ação que o aluno já faz, ou seja, do uso que esse aluno já faz da linguagem, leve esse aluno para uma reflexão e, uma vez que ele já tenha realizado essa reflexão, ele vai voltar para uma ação, para um uso mais consciente. Vamos a um exemplo. Pensemos que eu esteja trabalhando com o meu aluno a escrita do gênero discursivo artigo de opinião. E eu perceba que esse aluno ainda não tem uma concepção muito clara de quem é o leitor a que deve se dirigir um artigo de opinião. Então, ele já escreve o gênero discursivo, ele já está realizando essa ação, mas eu quero levá-lo a uma reflexão a respeito do papel do leitor que se objetiva por meio de um artigo de opinião. Então, eu posso fazer exercícios para que esse aluno tenha essa reflexão e que em outro momento ele volte a escrever o gênero discursivo artigo de opinião, mas já com base nessa reflexão. Na sequência, os PCNs dirão o seguinte: além dos novos conteúdos a serem apresentados, a frequentação a diferentes textos de diferentes gêneros é essencial para que o aluno construa os diversos conceitos e procedimentos envolvidos na recepção e na produção de cada um deles. Dessa forma, a reapresentação dos conteúdos é mais do que inevitável, necessária, e a ela devem corresponder sucessivos aprofundamentos, tanto no que diz respeito aos gêneros textuais privilegiados, quanto aos conteúdos referentes às dimensões discursiva e linguística que serão objeto de reflexão. Neste ponto, eu gostaria de chamar a atenção a respeito da questão da reapresentação de conteúdos. Quando os PCNs falam a respeito dessa reapresentação de conteúdos, me parece haver uma correlação com a ideia da sequência didática em espiral. O que é a ideia da sequência didática em espiral? Eu vejo um conteúdo e depois, em outro momento, eu volto a ver aquele mesmo conteúdo, mas de maneira mais aprofundada. Como, inclusive, nós já comentamos em outros vídeos, os PCNs propõem que eu apresente e reapresente determinados gêneros discursivos em diversos momentos da escolarização. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com o gênero crônica no 6º ano e com o mesmo gênero crônica no 9º ano. Eu posso trabalhar exatamente com o mesmo exemplo, o mesmo texto do gênero crônica no 6º ano e o mesmo texto do gênero crônica no 9º ano. Por quê? No 6º e no 9º ano eu vou ver aspectos diferentes. Ou então eu posso escolher um texto do gênero crônica que eu acredite mais palatável para o meu aluno do 6º ano e um outro texto do gênero crônica que eu vá trabalhar com o meu aluno do 9º ano, porque eu acredito que esse texto, esse exemplar do gênero crônica, ele é mais sofisticado, mais adequado para o meu aluno do 9º ano. Bom, além de eu poder reapresentar o próprio gênero, eu posso, no gênero, a partir do gênero discursivo, trabalhar determinadas questões, determinados conteúdos. Então, por exemplo, eu posso ver lá no 6º ano a questão das classes de palavras. Então, por exemplo, no 6º ano eu trago um exemplar do gênero crônica e eu retiro com o meu aluno dali, eu trago para o meu aluno, eu destaco daquele texto a classe de palavras adjetivos. Então, eu pego quais são os adjetivos utilizados. Vamos supor que esse
seja apenas o meu objetivo pedagógico naquele momento. Eu quero tão somente destacar quais são os adjetivos utilizados. Isso no sexto ano. Aí, no nono ano, eu ainda estou trabalhando com isso, mas aqui eu pego a classe de palavras dos adjetivos, que eu retiro da crônica, ou de um outro texto, de outro gênero, se for o caso, e eu pego esse conteúdo, que é a classe de palavras, e eu vou trabalhar, por exemplo, como os adjetivos eles contribuem para a argumentação. Então, enquanto no sexto ano eu simplesmente destaquei a classe de palavras, aqui eu olhei como a classe de palavras ela contribui para a argumentação. Um outro aspecto que eu poderia, por exemplo, ilustrar essa ideia da sequência didática em espiral é, no sexto ano, eu trago uma crônica, por exemplo, e vejo ali os verbos e destaco os tempos verbais. Quais verbos estão no presente, quais estão no pretérito, quais estão no futuro. Posso trazer um aprofundamento maior disso, ou trazer um aprofundamento aí dos tempos do pretérito, por exemplo, no sétimo ano, do futuro no oitavo ano, a depender da minha sequência didática, de como eu proponho trabalhar essa questão do tempo marcado nas flexões verbais. Mas, por exemplo, lá no oitavo ano, talvez eu traga de novo essa crônica ou uma crônica similar, e eu vou trabalhar aqui não apenas o buscar os tempos verbais e dizer a que tempo eles pertencem. Se um é do presente, ou se é do pretérito, de que tipo de pretérito, se é do futuro e de que tipo de futuro. Mas eu posso, por exemplo, discutir com os meus alunos, levar para os meus alunos a questão de como esses tempos eles contribuem para a formulação do tempo da narrativa. Qual é o tempo da narrativa de uma crônica? Essa crônica, a narrativa dela, as peripécias se dão num tempo de um dia, de uma semana, de um ano, enfim. Então eu posso sempre reapresentar conteúdos, reapresentar gêneros discursivos para aprofundar os aspectos que eu imagine interessantes. Sempre lembrando, eu tenho os conteúdos que eu pretendo ministrar, eu imagino metodologicamente como eu vou abordá-los, olhando para quais objetivos eu tenho nessa abordagem. Bom, sigamos. Os PCNs passam, então, para outra seção, que é prática de escuta de textos orais e leitura de textos escritos. Como nós já dissemos, aqui nós estamos, portanto, no polo da recepção. Nós estamos olhando quando aquele aluno ele vai ler um texto já produzido por um autor ou ele vai escutar um gênero da oralidade produzido por outro autor. Então, os PCNs vão falar agora a respeito das práticas de escuta de textos orais e leitura de textos escritos, as práticas de escuta de gêneros discursivos da oralidade e de leitura de gêneros discursivos da escrita. E na seção seguinte, não há texto, aí já diretamente os PCNs vão subdividir, trazer uma subseção em que eles vão falar a respeito da escuta de textos orais. E começam os PCNs. Ensinar língua oral não significa trabalhar a capacidade de falar em geral. Significa desenvolver o domínio dos gêneros que apoiam a aprendizagem escolar de língua portuguesa e de outras áreas, exposição, relatório de experiência, entrevista, debate, etc. E também gêneros da vida pública, no sentido mais amplo do termo, debate, teatro, palestra, entrevista, etc. Os PCNs aqui, eles reafirmam algo que nós temos falado ao longo desses vídeos, algo que eu sempre falo em outros vídeos, não necessariamente os que estão abordando os PCNs, algo que eu sempre falo nas minhas aulas para os meus alunos. Nós, enquanto sujeitos da linguagem, nós não usamos a escrita em geral, nós não usamos a fala em geral, nós sempre falamos por meio de determinados gêneros discursivos, nós sempre escrevemos por meio de determinados gêneros discursivos. Então, nos termos dos PCNs, não existe o falar em geral. Não existe a fala em abstrato, uma fala de caráter geral. A fala sempre é
produzida num gênero discursivo específico. E aí, os PCNs vão dizer o seguinte: bom, imaginando, portanto, que a fala ela se dá em gêneros discursivos específicos, eu vou selecionar determinados gêneros discursivos que eu queira trabalhar com o meu aluno, com o estudante. E os PCNs, eles fazem uma diferenciação entre os gêneros que eu uso no ambiente escolar para as aulas de língua portuguesa e de outras disciplinas e os gêneros discursivos da oralidade que são utilizados no uso público da linguagem, na nossa vida social. E eles, inclusive, vão listar gêneros aparentemente iguais, como, por exemplo, a entrevista e o debate, que estão tanto no ambiente escolar quanto na esfera da vida pública. Por quê? Na escola, o que os PCNs estão dizendo? Nós, como professores, vamos ensinar o aluno, vamos ensinar, antes de cobrar, que ele possa, né, fazer uso da linguagem na oralidade por meio de gêneros discursivos, tais como a exposição, o relatório de experiências, e também entrevistas e debates dentro do âmbito escolar. Mas esses gêneros da oralidade, eles também existem na vida pública. Então, às vezes eu tenho um debate no ambiente escolar em que eu divido a sala, metade dos alunos vai ser favorável a um ponto de vista e metade da minha turma vai ser favorável a outro ponto de vista. Então, eu digo para metade dos meus alunos defenderem o uso da inteligência artificial na escola e metade dos meus alunos ser contrário ao uso da inteligência artificial na escola. Na vida pública, o debate também acontece. Eu tenho, por exemplo, debates entre candidatos a uma determinada prefeitura, a um estado da federação, os debates presidenciais. Fora da escola, eu tenho teatro, mas na escola eu também posso ter teatro. Olhando aí as especificidades de cada âmbito, se é do âmbito escolar, se é do âmbito da vida pública, eu vou mostrar para o meu aluno que a oralidade se faz por meio de gêneros discursivos específicos. É interessante que, embora, claro, os PCNs eles não se detenham tanto a falar sobre isso, o fato de que, justamente por estar no ambiente escolar, esses gêneros mudam. Um debate entre candidatos à prefeitura de uma determinada cidade, esses debatedores, esses candidatos, o principal objetivo que eles têm é convencer o eleitor a votar neles. O meu estudante, quando eu faço um debate, o principal objetivo que ele tem é ser, muitas vezes, bem avaliado. Então, não que isso seja um problema, a simulação do gênero no ambiente escolar seja um problema, mas eu, como professor, tenho que ter muito claro de que o fato de que eu trago para o ambiente escolar esse gênero, isso muda a maneira como aquele aluno realiza aquele gênero e a recepção que ele espera para aquele gênero. É necessário que eu traga gêneros para dentro da escola, mas eu, como professor, tenho que saber que nesse processo de didatização, o gênero também muda e, portanto, eu tenho que ter expectativas mais realistas em relação àquilo que o aluno vai realizar e o modo como ele espera ser avaliado no desempenho daqueles gêneros discursivos. Dando continuidade, logo na sequência desse trecho, os PCNs dirão: já que os alunos têm menos acesso a esses gêneros que ele listou, gêneros quais? Debate, teatro, palestra, entrevista. Já que os alunos têm menos acesso a esses gêneros, nos usos espontâneos da linguagem oral, é fundamental desenvolver na escola uma série de atividades de escuta orientada, que possibilitem a eles construir progressivamente modelos apropriados ao uso do oral nas circunstâncias previstas. Os PCNs aqui, eles estão no âmbito, como eu falei, especialmente nessa sessão, falando da recepção de gêneros da oralidade. E eles estão falando de práticas de escuta. Ou seja, eu vou trabalhar com o meu aluno como ele faz a recepção de gêneros da oralidade, como debate. Quais aspectos ele deve estar atento quando ele assiste a um debate? Quais aspectos ele deve olhar quando ele assiste a uma peça teatral? Quais aspectos ele deve observar na apresentação de um seminário, no relatório de uma experiência?
Então, eu vou sim trabalhar com o meu aluno quais possibilidades ele tem no polo da recepção dos gêneros discursivos da oralidade com os quais eu decida trabalhar no ambiente escolar. E é isso que os PCNs vêm trazendo aqui, que nós desenvolvamos com o nosso aluno atividades de escuta orientada. Então, não é simplesmente ir lá assistir, não é simplesmente olhar, algo contemplativo, passivo, mas que nós possamos dar possibilidades para que esse aluno ele vá melhorando essa prática de recepção dos gêneros da oralidade, como os PCNs vão mostrando agora na sequência. Dirão os PCNs: é condição fundamental para que o trabalho possa ser realizado a constituição de um corpus de textos orais correspondentes aos gêneros previstos, a partir dos quais as atividades de escuta e também de produção de textos orais sejam organizadas, de modo a possibilitar aos alunos a construção de referências modelizadoras. Esse corpus pode ser organizado a partir de registros audiovisuais, cassete, videocassete, e da promoção de debates, entrevistas, palestras, leituras dramáticas, saraus literários organizados pela escola ou por outra instituição que envolvam aspectos temáticos de projetos em andamento em língua portuguesa ou em outras áreas. Bom, o que os PCNs falam? Que o professor ele precisa constituir um corpus que traga gêneros discursivos que servirão de referências modelizadoras para o estudante. O que ele está dizendo? Você, professor, vai trabalhar com os gêneros da oralidade. Para eu trabalhar com os gêneros da oralidade, eu preciso de modelos. Assim como para trabalhar com a escrita, eu forneço para o meu aluno um modelo. Então, se eu vou trabalhar com o meu aluno na escrita, o conto fantástico, geralmente eu proponho a leitura inicial de um conto fantástico. Também na escrita, na oralidade, se eu vou trabalhar num determinado gênero, eu devo apresentar para o meu aluno como aquele gênero se apresenta. E aí o que propõem os PCNs? Lembrando que são de 1998, que eu constitua um corpus através da gravação em cassete ou videocassete. Hoje, provavelmente, nós não precisamos mais disso. Muitos dos professores, ou pelo menos alguns dos professores, contam com a internet. Então, o que o professor pode fazer? Ele pode selecionar gêneros que ele queira trabalhar com seu aluno e criar um corpus para trabalhar com esses gêneros. Se eu quero trabalhar no debate, o que eu posso fazer? Buscar debates televisivos ou mesmo debates que se realizaram no âmbito já da própria internet inicialmente ou que foram colocados depois na internet ou que já começaram sendo realizados na internet e eu vou guardar esses vídeos. Eu posso guardar vídeos de apresentações, de seminários, e aí eu vou tendo um estoque de exemplares dos textos orais dos gêneros discursivos da oralidade com os quais eu queira trabalhar. Por que isso é tão importante? Porque isso vai servir de referência para o meu aluno, para que ele possa assistir, para que em um momento em que ele for produzir, ele tenha essas referências. Então, é sobre isso que falam os PCNs. E os PCNs, além desse corpus, ele diz que a própria escola pode ensejar oportunidades de debates, entrevistas, palestras, leituras dramáticas, saraus, que são vários gêneros discursivos da oralidade. Esses gêneros podem ser realizados pela e na escola ou podem ser realizados por outras instituições e eu posso, enquanto professor, levar o meu aluno para assistir, por exemplo, a um sarau literário realizado em uma determinada livraria, claro, se isso me for possível. Mas aqui, o que os PCNs estão indicando, então, para nós, professores, é uma possibilidade, são várias possibilidades, tanto da constituição por meio do armazenamento de vídeos e de gravações de gêneros da oralidade, quanto nós levarmos o nosso aluno a participar enquanto receptor no polo da escuta de gêneros da oralidade, sejam esses gêneros executados na escola, sejam esses gêneros executados no ambiente extraescolar.
Os PCNs indicam, então, possibilidades de organização de situações didáticas de escuta de textos, e dirão os PCNs. A escuta orientada de textos em situações autênticas de interlocução, simultaneamente ao processo de produção, com apoio de roteiros orientadores para o registro de informações enunciadas de modo a garantir melhor apreensão dos aspectos determinados relativos ao plano temático, aos usos da linguagem característicos do gênero e as suas regras de funcionamento. A presença nessas situações, conforme o gênero, permite interessantes articulações com a produção de textos orais, pois o aluno pode intervir com perguntas e colocações. O que os PCNs aqui fazem referência, nós podemos correlacionar ao gênero palestra. Então, o que os PCNs estão dizendo? Eu vou dar a oportunidade para o meu aluno dele participar ouvindo uma palestra. Mas eu não vou levar lá só o aluno para ele sentar lá e ficar ouvindo a palestra. Antes disso, eu vou organizar, conjuntamente com os alunos, um roteiro para que ele se atente em aspectos temáticos. Por exemplo, qual é o tema do debate? Como o palestrante desenvolveu esse tema? Ele fez uma introdução? Como ele foi trazendo seus argumentos? Como ele foi relatando experiências? Como ele foi, por exemplo, trazendo dados estatísticos, dados científicos? Como ele fez o fechamento do tema da sua palestra? São questões de aspecto temático. Eu posso, no meu roteiro de orientação para a escuta desse gênero, olhar aspectos composicionais. O palestrante foi apresentado por alguém ou se apresentou? Houve um momento em que se falou da experiência profissional desse palestrante, porque ele tinha a expertise para fazer aquela palestra? Já no âmbito da apresentação do conteúdo temático daquela palestra específica, o palestrante introduziu o seu tema, ele desenvolveu o seu tema, ele fechou o seu tema em termos de estrutura composicional. Qual o estilo da fala daquele palestrante? Ele era um palestrante mais sério? Como isso se dava em termos da execução da oralidade? Havia uma maior formalidade, uma maior informalidade? Ele fez piadas, não fez piadas? Como ele se portava? Como era a sua presença em termos de postura física, de projeção de voz, de modulação de voz, enfim. Então, posso olhar para aspectos estilísticos daquela execução. Tudo isso enriquece o próprio movimento de escuta, de recepção desse gênero da oralidade. E aí, a partir de todos esses aspectos, que inclusive depois podem ser debatidos por mim, professor, em conjunto com os alunos no âmbito da sala de aula, eles servem também para que o meu aluno ele consiga fazer uma intervenção mais adequada em um momento da palestra, ao final dela, ou em algum momento previsto, em que o aluno possa fazer uma pergunta. Então, é sobre isso que os PCNs estão falando, que nós possamos, portanto, trabalhar essa questão da escuta orientada, que vai servir tanto para o aspecto da recepção, quanto para um trabalho posterior de produção daquele gênero da oralidade, e o fato de que, nesse contexto, a presença nessas situações vai permitir até articulação com a produção de gêneros da oralidade, quando o aluno puder aí fazer as suas perguntas ao palestrante, puder fazer uma pergunta ao palestrante. Continuando as suas indicações sobre as possibilidades de organização de situação didática, de escuta de textos, os PCNs vão propor a escuta orientada de diferentes textos gravados do mesmo gênero, produzidos em circunstâncias diferentes. Debate radiofônico, debate televisivo, debate realizado na escola, para comparação e levantamento das especificidades que esses gêneros assumem em função dos canais, dos interlocutores, etc. O que os PCNs estão propondo aqui? Que nós possamos trabalhar com o nosso aluno as diferenças, por exemplo, que há entre o debate radiofônico, o debate televisivo e o debate na escola.
Por quê? No debate radiofônico, aquele que é simplesmente gravado, então vamos supor que uma determinada rádio ele faça o debate entre determinados candidatos ou determinadas pessoas que têm visões opostas a respeito de um determinado tema. Esses debatedores, eles têm que ter muita consciência de que ali nesse debate radiofônico, nesse gênero da oralidade, eu não posso contar com recursos visuais. Porque o meu ouvinte, aquele que está ouvindo a rádio, ele não está vendo a minha face, ele não está vendo os meus gestos. Se eu quiser ilustrar algo por meio visual, trazer uma imagem, um gráfico, isso não será possível. Então, o debate radiofônico ele é eminentemente oral. E eu tenho que estar preparado enquanto debatedor para realizar esse gênero sem considerar outros suportes que não a minha própria oralidade. Já no debate televisivo, por outro lado, eu tenho que considerar justamente que, além da oralidade, eu estou sendo observado em termos visuais. Qual roupa eu estou? Qual é a minha postura? Como eu observo o outro debatedor? Que expressões faciais eu faço em face daquilo que eu falo e daquilo que o outro fala? Tudo isso contribui ali para a execução desse gênero da oralidade que é o debate. Mas, então não seria muito similar a um debate na escola ou um debate não televisionado? Não. Por quê? Porque na televisão existem as câmeras, existem as luzes, existem regras específicas para o formato da televisão. Já num debate ao vivo, digamos, seja na escola ou fora da escola, talvez eu não conte, enquanto um debatedor, com o recurso do microfone. Então eu tenha, por exemplo, que pensar na questão da minha projeção de voz. Eu consigo falar alto o suficiente para que a plateia escute? Como eu vou reagir quando houver, por exemplo, um burburinho na plateia? Eu vou me irritar, vou deixar que eles falem, vou tentar me impor? Como isso vai acontecer nesse debate, né, ao vivo, em que os canais são diferentes, né? Não é o televisivo, não é o radiofônico, é ao vivo. Como eu vou me comportar em face do debatedor, em face daquele que organiza o debate? Enfim, são questões interessantes. Olhar aí por um aparentemente mesmo gênero, para mim são gêneros discursivos diferentes, mas aparentemente o mesmo gênero que é o debate, quando ele se realiza naquilo que os PCNs estão chamando de canais diferentes. O debate radiofônico, o debate televisivo e um debate na escola. Eu, a meu ver, considero eles gêneros discursivos diferentes porque eles ensejam uma interação discursiva diferente. Bom, os PCNs ainda vão dizer o seguinte, que entre essas possibilidades de organização didáticas, de situações didáticas de escuta do texto, nós podemos pensar na preparação dos alunos quanto a procedimentos de participação em função do caráter convencional do gênero. Numa palestra, considerar os acordos iniciais sobre o regulamento de controle de participação do auditório, saber escutar a fala do outro, compreendendo o silêncio como parte da interação, etc. Então, voltando à questão da palestra, o que os PCNs estão dizendo? O gênero palestra ele tem uma organização própria da oralidade. A ideia é que na palestra exista uma primazia da execução da fala, do turno da fala do palestrante. O que eu espero é que o palestrante fale mais. É ele quem vai falar mais. E a minha intervenção, enquanto um espectador, enquanto um ouvinte daquela palestra, se houver a minha intervenção, ela é uma intervenção regulada. Não é a qualquer momento. Por exemplo, não é como pode ser uma aula em que a qualquer momento o professor está aberto para que o aluno levante a mão, intervenha, pergunte. Em uma palestra, espera-se que haja o tempo de fala do palestrante, seja qual for esse tema estipulado, e que em determinado momento, por exemplo, ao meio da palestra ou ao final da palestra, haja um momento para perguntas. Então, o escutar em silêncio já é um ato próprio daquele gênero discursivo. Eu vou ensinar para o meu aluno que naquele gênero discursivo a oralidade se executa a partir da fala principal do palestrante. Em um momento posterior, sim, o estudante ele pode vir a intervir. Então, eu estou
ensinando para ele regras desse gênero da oralidade, que é a palestra. Bom, então aqui nós vemos que os PCNs eles trazem uma série de indicações para que nós trabalhemos com os gêneros da oralidade, embora a sessão ela diga busque falar especificamente a respeito da escuta de gêneros da oralidade, como bem colocam os PCNs, nesta escuta eu também vou criando modelos para que em um momento posterior eu mesmo execute aqueles gêneros da oralidade. Então, retomando, os PCNs começam a partir de então falar dessa relação entre os conteúdos que eu quero ensinar, a metodologia que eu uso para ensinar esses conteúdos e os objetivos que eu tenho, passam a falar das práticas de escuta, de gêneros da oralidade e vão mostrando para nós sugestões de trabalho didático com oralidade. Então, se em vários momentos eu falei que há alguma dificuldade no trabalho escolar com oralidade, esta é uma sessão rica em sugestões para esse trabalho com oralidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não curta o vídeo, compartilhe, isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de valor e eu também fico muito mais motivado quando você vem, você curte, você comenta, isso fortalece o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.